Olá galera, tudo bem? Bom, agora é referente à aula que eu deixei no YouTube para vocês e passei esta aula ontem, no dia 5/11, sobre o conteúdo de funções orgânicas. Agora nós vamos responder os exercícios, tirar as dúvidas, que está referente às atividades de química e até o provão aí que nós vamos ter aí, tá bom? Então vamos lá. Nessa relação que nós vamos ver de exercícios, o primeiro é o seguinte, ó, eu tenho 6 substâncias e aqui eu tenho 11 funções. Eu tenho que relacionar essas substâncias com essas funções, ou seja, vai sobrar aqui algumas substâncias que não correspondem a essas funções. Tudo bem? Então, ó, vamos ter um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa função onde que na minha extremidade da cadeia eu tenho uma dupla O e o hidrogênio. Isso é característico aos aldeídos. Então você vai pegar aqui o 11 na letra A e colocar que é um aldeído. Depois você vai pegar, analisar cada uma dessas substâncias, verificar qual é a função correspondente e vai colocar aqui nas respectivas letras. Ok? Bom, o importante é que você, fazendo essa linha de exercício, você comece a se familiarizar com as funções em relação às substâncias. Isso é muito importante, porque em relação ao Enem, sempre, todo ano, cai exercício com essa característica. Tá? Inclusive, eu deixei alguns exercícios do Enem que a gente vai comentar, que você vai ver que é basicamente isso. Você relacionar a substância com a função orgânica, tá bom? E como nós estamos numa época agora pré-ENEM, nós já estamos estudando, fazendo exercício também você está estudando para o ENEM. Bom, aqui esse exercício 2 tem esta mesma característica. Bom, só que aqui ela tem um facilitador, porque eu tenho a substância, eu tenho a função e eu tenho o nome, ácido benzoico. Então, esse final oico, ele já me dá característica de qual é esse grupo funcional. Como aqui, ona, nona. Então, ele já me dá a característica que eu tenho essa dupla O que pertence a essa função. Tá? OH, OL. Né? Então, etanol, butanol, tudo terminado em OL. Nessa relação que nós vamos ver aqui no primeiro, então sempre que você vai procurar relacionar essa característica com as funções dadas aqui, tá? Temos como exemplo aqui essa primeira, oico com a dupla O e o OH, ele seria aqui um ácido carboxílico. Então essa aqui praticamente você descarta. E aí você vai analisar cada uma delas. Tá? Isso é muito importante. Quando você está fazendo isso, você está se familiarizando com as funções em relação às substâncias. Tá? Esse é um propósito. Aqui, ó, mesma coisa. Só que aqui tem um facilitador, que eu tenho as questões numeradas, né? Então isso me facilita. Que nem eu tenho relação aqui do éster. Qual é o número relacionado? Então, eu vou relacionar o nome às substâncias. Uma das relações fáceis que você já tem gravado, que é a mais comum, seria o hidrocarboneto. Nós sabemos que todo hidrocarboneto, ele termina em O. Então, você está fazendo a sua prova, você tem uma característica que você já sabe fácil. Então você tem o hidrocarboneto, que você sabe que é os compostos formados por carbono e hidrogênio. Você tem toda essa situação para analisar. Ó, em uma situação, no segundo, que o hidrocarboneto é o benzeno, ó, terminado em O. Aqui também termina em O, mas na verdade aqui um etoxietano, que seria uma característica de um éter, né, porque esse entra como radical. Aqui, nessa característica do benzeno, que a gente sabe que o benzeno é um hidrocarboneto, anel aromático com 6 carbonos, 6 hidrogênios e 3 duplas ligações, que é o anel aromático, você vai caracterizar aqui, ó,
letra A e letra B. Ou seja, essas três você descarta de cara. E você conseguindo relacionar isso daqui, fica muito mais fácil, tá? Então, essa é uma dica aí. Eu não vou responder diretamente. Depois, se a dúvida persistir, nós vamos resolver isso, nós vamos ter aula na quinta-feira, às 20 horas. E aí, as dúvidas que permanecem, nós retiramos. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem para fazer essa relação, se familiarizar com esse tema, tá bom? Bom, essa questão aqui também tem uns macetinhos para a gente responder. Nos compostos orgânicos, além do carbono e hidrogênio, é muito frequente a presença do oxigênio. São praticamente o que nós discutimos nessa aula agora do dia 5. Assinale alternativas que os três compostos apresentam oxigênio. Então, eu tenho formaldeído aqui, que é o primeiro, que é o nome comercial, o nome usual. Aqui o oficial seria o metanol, que é um aldeído. Então, o aldeído tem, o ácido acético também é um ácido carboxílico, que seria a relação do vinagre. E aqui cloreto, ó, cloreto. Então já disse que aqui eu tenho cloro, não tenho oxigênio, descarto. Nessa relação eu tenho o etanol, fenilamina, amina e amida, elas são substâncias que contêm nitrogênio, também descarto. O ADO, nós já sabemos de cor do hidrocarboneto, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. Então eu bati o olho, ó, eu vi um O aqui, e um O aqui, já descartei. O ácido fórmico, que é o nome usual para o metanóico, que é o ácido carboxílico, ácido metanóico, ele tem no final a dupla OH. O metanol, nós já sabemos que é um álcool, e aqui eu vou falar novamente, ó, esse etano, ele se refere como uma cadeia, mas ele está ligado, ó, metoxetano, que é um éter, ó, MET, é um carbono mais oxigênio, ligado a uma cadeia de 2 carbonos, que é o etano, né? Então essa é uma característica, metoxetano. O próprio nome fala, oxigênio, tá? Agora vamos dar uma analisada nos exercícios do Enem correspondente com esse tema que nós falamos. Ó, aqui basicamente se conta uma história, e sempre quando você for fazer a prova do Enem, pega uma parte do rascunho da própria prova, deixa do lado e vai verificando as informações que são importantes. Então, nesse caso, ele fala do HIV, tal, quarta-feira, Ministério da Saúde, toda uma relação, mas ele não te passou informação nenhuma, né, diretamente sobre o que pede. Aqui, na verdade, qual é a função? Tudo aquilo lá, ele não ajuda nada na questão, todo aquele texto. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber dessa forma estrutural quais são as funções correspondentes aqui. Letra A, letra B, letra C e letra D. Né? Então você vai ver aquela que eu tenho o oxigênio entre 2 carbonos. Tá. Ela, com essa característica, já me elimina 2 questões. Depois você vai ver aqui, ó, uma outra que ele circulou. Eu tenho uma cadeia aqui, ó, o anel, onde que eu tenho uma dupla O. Isso onde que tem dupla O é característica de uma substância muito conhecida, principalmente para as meninas aí, né? Em relação de tirar do esmalte da unha. Aí eu vou analisar a questão da amida, aqui verificar, e percebe-se um anel aromático. Aqui, ó. O que é o anel aromático? É aquele composto que tem 6 carbonos com 3 duplas ligações. Tá? Ó. Então, fácil. Tá?
Em síntese, é focar na fórmula e verificar quais as funções pertinentes aqui. Esse exercício também é a mesma coisa. Ele fala da curcumina, né, que é o açafrão, conta a história para que ele serve, mas novamente o que ele quer que você determine as funções aqui. E onde que tem um atenuante, você vai estar analisando cada uma delas. Ó, aqui o OH nessa relação, você já vai direto no álcool. Ó, OH, você já vai direto no álcool. Mas, galera, foca isso. Lembra quando eu passei para vocês que quando eu tenho o anel aromático ligado a um OH, ele não é um álcool, ele é um fenol. Ó, esse OH ligado ao anel aromático, ele é um fenol. Beleza? Né? Por que eu falo isso? Porque a primeira questão está logo aqui. Você olha o OH e não analisa que ele está ligado a um anel aromático, você já crava essa, você dançou. Outra relação aqui, ó, eu tenho oxigênio entre dois carbonos. Isso é um éter. Só que eu não tenho o álcool aqui, então não é essa a questão. Aqui, ó, eu tenho uma dupla O entre dois carbonos. Isso é uma cetona. Aqui eu tenho essa dupla O com OH. Aqui também é um álcool? Não. Quando esse OH está ligado num carbono que tem uma dupla ligação, ele é um enol. Né? Seria um enol. E aqui mesma coisa, ó, ele repete o que está aqui. Que seria um éter e que seria um fenol. Então nós já vimos que eu não tenho álcool, então não é essa. Vimos que não temos ácido carboxílico, um aldeído, também não tem. E aí você vai analisar dessas questões que eu falei, qual que se refere aqui, tá bom? Então, fenol você tem, o cetona você tem, o éter você tem e o enol você tem, tá? Aqui é a mesma coisa, né? A mesma historinha, que não acrescenta nada, e que a função principal é analisar a substância aqui. Tá? Aqui ela fala que a figura do ácido estrutural do ácido acetil salicílico corresponde, ele é um etanol. Aqui, mol, esse hidroxila, ela está ligado no carbono que tem uma dupla O. Aqui. O etanol não aldeído fosse um aldeído se eu não tivesse esse oxigênio, tivesse o hidrogênio. Aqui ele te dá o nome de um ácido etanóico. Ácido etanóico. Então, que função está ligado ao ácido etanóico? Ao ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? Qual é a função a característica da função do ácido carboxílico? Aí você dá uma olhadinha e você verifica. Etanoato de etila, benzoato de etila. Tá? Bom, em síntese, é isso, galera. É você focar nas questões, focar nas funções, analisar e tentar relacionar com as substâncias. Isso é importante, tá? Você estudando, estou passando isso porque eu sei que, por minha experiência, é muito cobrado em relação do Enem ou dos vestibulares de uma maneira geral, tá bom? Boa sorte. Qualquer coisa que vocês tenham alguma dúvida que persistir, na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma aula aí, tá bom? Um abraço, tchau.